Voltamos ao vivo diretamente dos estúdios da TVC Panorama, aqui no Complexo Cristo Luz, para todo o nosso litoral catarinense. Para você que está nos assistindo, está nos acompanhando aí no ano de 2023, 2024, estaremos firme aqui com o programa A Hora do Povo, levando muita informação, não só aqui o programa A Hora do Povo, mas também toda a grade, né? Todos os programas aí da TVC Panorama, sempre com ótimas informações da nossa comunidade, desde a Jupavan, que sempre está alegrando, né? Com o programa Muito Mais com Jupavan, também a FAB com o TVC News, enfim, você pode acompanhar toda a programação da TVC Panorama, TV Cultura, aonde quer que você esteja, seja muito bem-vindo. 10 horas e 51 minutos, doutora Nicole Fontana, hoje falando o assunto sobre trabalhista, né? Direito trabalhista, e essas informações sempre são bastante abrangentes. Bom dia, doutora, bom dia, Dilson. Olha, eu tive um acidente na volta do serviço, eu estou de atestado, a empresa fez um CAT, a doutora vai poder explicar depois o que é um CAT, né? Talvez eu tenha que fazer uma cirurgia. Quando eu voltar, eles podem me mandar embora, doutora? Entendi. Como ocorreu esse acidente no trajeto de trabalho, a empresa já tomou a atitude correta, né, e emitiu a CAT, que é o comunicado de acidente de trabalho. Então, com isso, esse trabalhador vai encaminhar isso para o INSS e ele vai ter um afastamento por acidente de trabalho. Qual é a diferença, né? Existe o auxílio-doença e o acidente de trabalho. Nesse caso, no afastamento por acidente de trabalho, no retorno dele, né, na alta previdenciária que a gente chama, ele vai ter 1 ano de estabilidade, ou seja, nesse período de 1 ano, no retorno dele, ele não pode ser dispensado, justamente porque o acidente ocorreu no retorno do trabalho, né? Se fosse uma doença não relacionada ao trabalho ou algo que não fosse relacionado ao trabalho, seria um auxílio-doença e ele não teria essa estabilidade, ou seja, então ele não vai poder ser dispensado. E caso isso ocorra, né, caso a empresa, por algum equívoco, eles geralmente sabem, né, que não pode ocorrer essa dispensa, mas caso por um equívoco ocorra essa dispensa, é possível ele buscar judicialmente os direitos para reverter essa dispensa indevida, digamos assim. Doutora, a empresa ela tem, até onde a gente tem conhecimento, né? A empresa tem responsabilidade com o funcionário da saída do trabalho até a chegada da sua casa, esse percurso. Isso. Aí, a empresa é responsável se caso acontecer alguma coisa? Porque esse trajeto do trabalho para casa e de casa para o trabalho se caracteriza como acidente de trabalho. Então, a empresa já assumiu, né, já emitiu a CAT. O que ocorre muito é a empresa simplesmente buscar se escapar dessa responsabilidade, e aí só buscando judicialmente mesmo a responsabilidade. E tem muitas empresas que cometem esses erros, digamos, de não querer aceitar, não querer assumir essa responsabilidade, doutora? Bastante, Adilson. E principalmente a questão de dispensar, né, quando esse trabalhador teria a estabilidade. Não é que a empresa não possa dispensar, a empresa até pode dispensar, mas é pior ainda, né? É pior porque ela vai ter que indenizar esse período, ou seja, ele tem estabilidade. Então, nesse período de 12 meses, ela pode até não querer aquele funcionário, mas ela vai ter que efetuar os pagamentos. Muito bem, tá certo. 10 horas e 54 minutos. Vamos fazer mais uma pergunta para a doutora. Olá, Dilson. Olá, doutora Nicole. Bom dia. Não fiz ainda 1 ano de empresa e a empresa terá recesso no final do ano. Eu tenho direito a férias coletivas? Entendi. Como a gente sabe, para o trabalhador ter direito às férias, ele precisa cumprir o período aquisitivo que a gente fala, né? Então, são pelo menos 12 meses de trabalho. E aí, a partir daí, começa o período concessivo, né? Onde a empresa e o trabalhador vão chegar ali num momento para fruição das férias. Como muitas empresas agora no final do ano têm as férias coletivas, e às vezes esse trabalhador, né, realmente não cumpriu ainda o ano, mesmo assim ele vai ter direito. O que vai ocorrer é que esse período vai ser descontado do período de férias quando ele tiver direito a fruir. Muito bem, tem mais uma pergunta aqui, doutora. Bom dia, doutora Nicole. Eu estava esperando uma cirurgia do SUS, mas me avisaram que saiu para fazer, né, a cirurgia. Eu avisei no RH da empresa, eles pedem para me mandar, eles podem me mandar embora diante desse fato aí, doutora? Cirurgia marcada já? Isso, é uma situação um pouquinho diferente, né, daquela outra de acidente de trabalho. Se essa doença não tiver relação com o trabalho e esse trabalhador for afastado por auxílio-doença, podem mandar embora, porque ele não vai deter a estabilidade.
né? O que não pode ocorrer é a dispensa discriminatória, né? Por conta do trabalhador estar doente, ele ser dispensado. Mas, de fato, a empresa não é obrigada a manter um funcionário, né? Então, no retorno, não tendo essa estabilidade, não sendo uma doença oriunda do trabalho ou de acidente de trabalho, sim, pode ser dispensado. O João ali de Camboriú está perguntando assim, doutora, se eu entrar com um processo trabalhista e perder, é verdade que eu tenho que pagar o advogado da parte, doutor? O que ocorre nos processos trabalhistas é que a gente faz muitos pedidos e nem sempre todos os pedidos são ganhos, né? É difícil serem integralmente procedentes os pedidos. E aí, referente aos pedidos que não forem procedentes, o trabalhador, né, a parte que perder, a gente chama de parte sucumbente, precisa arcar com os honorários da parte vencedora. Isso é verdade, porém, caso esse trabalhador, esse funcionário ou a parte tenha o benefício da justiça gratuita, esse pagamento fica suspenso. E o benefício da justiça gratuita é pedido já no início do processo. A gente comprova que a pessoa não tem condições de arcar com esses custos, de custos judiciais e honorários advocatícios. E verificando isso, o juiz vai conceder a justiça gratuita. Muito bem, doutora, 10 horas e 58 minutos. Gostaria muito de conversar, ampliar um pouco mais as perguntas aqui dos nossos telespectadores, mas o tempo não nos permite. Doutora, sexta-feira nós temos o especial de Natal, o programa Hora do Povo, especial de Natal. Gostaria muito, se a senhora puder, tá? Já convidamos os outros doutores, né, que sempre estão nos apoiando aqui no programa, trazendo as suas informações, seus conhecimentos. A senhora também está convidada aí para vir na sexta-feira aí com a gente aí. Vai ter um salgado aí, coisa boa, né? Um salgado, um suco, refrigerante, né? Tá bom, doutora? Obrigado por ter vindo nessa terça-feira. 10 horas e 58 minutos, vamos para um breve intervalo comercial e olha, gente, um caso inusitado aconteceu. Um ladrão aí foi preso após 48 horas de diferença, ele tentou furtar 2 vezes um supermercado, roubando 48 barras de chocolate. Tudo isso e muito mais depois do intervalo comercial aqui no programa Hora do Povo. Não saia daí.